A desfavelização, né? Você podia explicar também o que é isso e o pessoal que mora nas comunidades deve ficar preocupado? Não, pelo contrário, né? Eu vou salvar eles têm que ficar felizes. A desfavelização... assim, eu também recebi uma pergunta da Folha de São Paulo, né? Que eu falei assim, olha, uma pessoa que mora numa favela, ela não é hoje um cidadão, ela não é um titular de direitos, ela no máximo é titular de deveres. E ela vive diante de um sistema jurídico paralelo, não escrito, que é o do crime organizado. Que às vezes até é escrito, tá? Mas, enfim. O que é a política de desfavelização? É você entender que você tem milhões de brasileiros que vivem num arranjo urbanístico e social que aumenta a incidência de crime organizado, que aumenta a incidência de tuberculose, que é uma doença que nem é uma doença tão preocupante no geral, mas nas favelas ela tem uma incidência muito maior, em algumas favelas é 11 vezes maior, que tem uma taxa de gravidez na adolescência muito maior, que o desempenho das crianças é menor, que tem taxa quase baixa ou quase nenhuma de saneamento básico, às vezes tem fornecimento de água, depende da favela, depende da cidade, e que as pessoas estão urbanisticamente distantes também de onde elas trabalham. Ou seja, é apenas um aglomerado muito ruim. Você vai ter que separar as favelas de acordo com 2 critérios macro que vão se dividir em 4 modelos de operação. Que é se aquela favela está numa área de interesse econômico maior ou menor e se ela está numa área plana ou uma área de encosta. Se é uma área de encosta e ela tem um alto interesse econômico, por exemplo, uma parte importante das favelas no Rio de Janeiro, você vai ter que fazer uma realocação das pessoas, você vai construir prédios, você vai também usar aquele espaço para investimentos privados, porque vai ter interesse privado em participar daquilo. Se a pessoa está numa encosta, como por exemplo em Juiz de Fora, que nesse ano teve aquela crise com as chuvas, eu mesmo fui visitar ali. Pois bem, ali o interesse econômico talvez não seja tão grande, mas você vai ter que tirar essa pessoa da encosta. Agora, uma favela plana com interesse econômico, Paraisópolis tem um misto, mas Paraisópolis tem uma parte importante plana. O próprio governo estadual já está fazendo um trabalho de desfavelização ali, entendendo que haverá interesse econômico porque é uma área nobre. Ou seja, você vai ter modelos diferentes para modelos diferentes de favela. E todos passam pela urbanização. Aí no final vai falar, mas com que dinheiro? Pois bem, não apenas temos que gerar espaço fiscal para aumento do investimento de infraestrutura, e este é um investimento fundamental de infraestrutura, como haverá o convite à iniciativa privada para participar nas PPPs, especialmente nas áreas em que há interesse econômico, e criação de uma modalidade em que, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega Paraisópolis, você vai dar o título de propriedade para a pessoa e você vai fazer a reforma na casa dela para fazer a adequação. E você vai fazer os equipamentos urbanos ao redor. Aquele título de propriedade vem com um valor muito módico. Eu estou pegando até a experiência que o Mauro Mendes e o governador, o Piveta, estão fazendo lá no Mato Grosso, de você pagar um valor mensal mínimo, menor do que o da Minha Casa Minha Vida. Até porque essa pessoa já entrou como se fosse a entrada com o barraco dela ou a casa dela. E aí, nessa adequação que é feita, a pessoa ganha um título de propriedade, que acaba sendo formalizado na economia. Aquilo vai acabar se pagando também, porque aquela pessoa é formalizada na conta de luz que ela paga, no próprio IPTU que ela paga, com um regime de transição, que ela está saindo hoje de um processo completo de informalidade para um processo de formalidade, e esse recurso que retorna à economia acaba financiando ao longo do processo. A gente apresentou no Livro Amarelo um estudo interessante sobre como transformar isso em algo economicamente viável, porque o custo, se eu for fazer do zero, seria de mais de R$1 trilhão. Então a gente está falando de um projeto de 15 anos que tem que ser uma política de Estado, e que tem que ser acompanhado de mais uma coisa, um estatuto da desfavelização, que passa por impedir, utilizando satélites, toda nova invasão de território urbano, rural, claro, mas tem um problema de favelização do campo com o MST, mas todo o processo de favelização, inclusive um acompanhamento muito sério sobre os tais movimentos de moradia, que trabalham basicamente com especulação imobiliária, com invasão de terrenos e com o uso dessas pessoas como bucha de canhão. Então, invadir terreno público ou privado tem que ser muito combatido. Tem que passar a régua nisso. Passar a régua, e quem hoje mora numa favela tem que entender que ele vai ser alvo de um plano, e um plano que vai entregar dignidade e cidadania para ele. Candidato, deixa eu só voltar um pouquinho para a economia. Há alguma perspectiva no seu governo de redução de ministérios, redução de cargos comissionados? Tem meta para isso? Redução de ministérios, assim, por mais que seja um sinal que você passa, apresentar isso como nossa, eu estou reduzindo os gastos, isso aí acho que é meio conversa. É legal, tipo, vai o Milei, afuera. Mas quem está no ministério hoje com um cargo que não é comissionado, ele vai continuar na folha. O prédio vai continuar existindo, pertence à União. Acho que o critério que tem que utilizar é, vou remodelá-los de acordo com o modelo de gestão. Então, o Kim Kataguiri vai tocar um ministério de gestão nosso, que vai congregar